para o avivamento. Tivemos aí uma semana de oração, que foi uma bênção. Eu recebi diversos relatos. Está aqui os dirigentes que mandaram para mim o que Deus fez durante esta semana de oração e que nós vamos fazer agora trimestralmente. Nós vamos já sair na agenda da igreja. Muitos dos irmãos, alguns irmãos que aqui estão, me ligaram falando: pastor, olha, eu vou orar, mas eu tenho um convidado, eu tenho um trabalho já marcado, então eu liberei, não é? Desde que os irmãos orassem pelo menos meia hora, eu tenho certeza que o fizeram. Mas a partir do ano que vem, você não vai ter esse problema. Por quê? Você vai ter na agenda a semana que nós vamos orar. Então, você não vai marcar nada, como eu também não vou marcar nada. Vamos buscar a Deus, não é mesmo? Avivamento. O conceito que nós, assembleanos, pentecostais, temos de avivamento é um conceito errado, não é? A gente acha que o avivado é o irmãozinho que fala língua estranha, é o irmãozinho que dá uns pulinhos, dá umas cambalhotas, e quando ele fala, ele pega o microfone, ele fala normal, mas quando ele pega o microfone, ele muda até a voz. Já viu isso? Pois é, esse irmão é avivado. Não, esse irmão não é avivado coisíssima nenhuma, né? Eu até acho estranho, aqui no interior eu acho isso super estranho. O que tem de gente que imita aquele menino, aquele pregador que é deputado federal, qual é o nome dele? Marcos Feliciano, é o mais imitado de todos. Todo mundo gosta de imitar o Marcos Feliciano, homem de Deus, né? Moço abençoado. Mas o que tem de imitador de Marcos Feliciano é um absurdo. Até os cacuetes que ele tem, eu vejo gente fazendo. Então, isso não é avivamento. Não. Na última mensagem que o irmão Hélio pregou, ele falou por que do avivamento, por que a igreja precisa ser avivada. Quem estava aqui escutou, porque a igreja do Senhor Jesus passa por um dos momentos mais difíceis. E a única forma, e a única maneira de nós vencermos o mal é ter uma igreja avivada. É ter uma igreja que de verdade ela possa entender o que é avivamento e viver o avivamento, não é? Eu tenho ouvido, a gente nas redes sociais hoje não dá nem para ver, né? Tanta coisa que estão falando. Mas as pessoas falam tantas coisas que vai acontecer, se o fulano foi eleito, se o Beltrano não foi eleito. Né? Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem cuida da igreja não é presidente, é Jesus. Se a igreja tiver avivada, pode vir o demônio que vier, que vai cair por terra no nome de Jesus. O que a igreja precisa é ser uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, mas na sua essência, na sua verdade. É uma igreja que ela é dependente de Deus. A igreja avivada é a igreja que depende do Senhor. Eu não dependo de prefeito, de governador, de presidente. Eu dependo do Espírito de Deus na minha vida. Eu sou dependente do Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho nada. Mas se eu confiar no meu Deus, eu vou passar por cima no nome de Jesus. Mas é interessante dizer que Deus, Ele não estabelece fórmulas mágicas para abençoar o seu povo. Não existe fórmulas mágicas. Hoje eu vou falar sobre as condições para que haja o avivamento. Não existe fórmulas mágicas. O que existe, como ele vai falar aqui para Salomão, são condições. Condições que abrem os céus para que haja um avivamento espiritual. Olha só, ele fala com muita clareza. Se o meu povo, versículo 14 da leitura, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí, veja só, tem uma vírgula. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha aí, ó. O então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aqui é o avivamento. Você viu o que é o avivamento? É isso aqui. Então veja só, a primeira condição é a humilhação.
Nós vivemos numa época, nesse século 21, que esse negócio de humilhação, eu me humilhar para o pastor Zé, de jeito nenhum. Eu não. Eu sou presidente. Eu vou me humilhar para o pastor Eli, meu vice-presidente? Não, de jeito nenhum. Você está entendendo? Eu me humilhar? Não vou fazer isso não. Olha, a humilhação, ela tanto pode ser para o meu irmão, que eu, de repente, pisei na bola com o pastor Eli, depois falou, pastor Eli, ó, errei. Quero me humilhar, pedir perdão para o senhor. Isso é humilhação. Isso é uma forma. Mas aqui, Deus está falando do povo se humilhar diante do Senhor. A humilhação, o que é a humilhação? Ela é a afirmação da nossa incapacidade e o reconhecimento que nós temos que ter que somos dependentes de Deus. Isso é humilhação. Você entendeu? Vou repetir. O que é humilhação, biblicamente falando? É a minha afirmação, a sua afirmação da nossa incapacidade e o nosso reconhecimento que somos dependentes de Deus. Hoje em dia, isso parece que não está virando mais. A gente está se achando alguma coisa. A gente, porque Deus tem misericórdia, e você tem uma boa palavra, você prega, a igreja glorifica a Deus, você prega, Jesus batiza com o Espírito Santo, às vezes você acha que isso é alguma coisa. Irmão, eu sou dependente. A minha humilhação significa que eu não tenho capacidade nenhuma. A minha capacitação vem de Deus. Isto é ser humilde. Veja só. A humilhação, ela produz aprovação e exaltação na vida da igreja. Quando Deus olha para a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja não é as paredes não. Quando Ele olha para nós, né, e Ele vê a humilhação, o que acontece? Ele aprova e Ele faz o quê? Ele exalta na vida da igreja. Ele vai o quê? Ele vai fazer o que ele fez aqui no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Então vamos lá. No livro de Salmos, Salmo 138, versículo 6, fala assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Olha só. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. E de longe reconhece os arrogantes. Irmão, você quer ter vitória? Você quer ter uma vida avivada? Quero. Humilhe-se. Seja homem, mulher, jovem, que entenda o que é humilhação, que eu dependo do Senhor. Eu não tenho capacidade, mas eu dependo do Senhor. O próprio Jesus, falando lá em Mateus 23:12, ele fala assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A humilhação, ela te leva longe. Eu estou falando no plano espiritual. Nós estamos com muita gente com o nariz muito empinadinho, se achando alguma coisa. Agora eu sou dirigente de uma congregação, lá eu mando e desmando. Eu fico preocupado com isso. Eu sou o pastor da igreja aqui, mas está aqui, ó, gente que está do meu lado. Eu oro a Deus, eu não tomo decisões sem buscar a Deus, sem conversar com eles. Sabe por quê? Eu sou o pastor da igreja, mas eu preciso buscar a Deus e dizer: Senhor, será que eu não estou com o nariz muito empinado, não? Será que eu não estou muito arrogante, não? Irmão, arrogante não entra no céu. Só vai entrar no céu quem se humilha. Só vai entrar no céu quem depende do Espírito Santo de Deus. Só vai entrar no céu quem diz: Senhor, olha, eu não sou nada, mas se o seu Espírito me tomar, alguma coisa vai virar aqui. A humilhação nos leva ao quê? Ao quebrantamento. Quando você se humilha, o que vai acontecer? Vai te levar ao quebrantamento de espírito. E você
vai ter conhecimento pela sua humilhação quem você é. Como assim quem eu sou? Nós não somos nada. Se não for a misericórdia do Senhor, quem somos nós? Se não for o Senhor, o que será de nós, igreja? Irmãos, você só tem que glorificar a Deus, porque agora teu nome está escrito no livro da vida, você faz parte da herança do Senhor, você, está bonito na mão do Senhor, porque você recebeu Jesus, mas de você mesmo não tem nada, nós não merecíamos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos mortos. Lembra o profeta Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 5, que ele fala assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que ele está? Ele está se humilhando, ele está dizendo quem ele era. Ele está dizendo, Senhor, ai de mim, eu estou perdidão, porque além de ser um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Aí vem um anjo com uma tenaz e coloca na boca dele e fala, agora você virou gente. Com nós não foi diferente. Não, mas pastor, não apareceu nenhum anjo. Você não apareceu nenhum anjo, mas o Espírito Santo te convenceu do seu pecado, mostrou quem você era, um pobre miserável, adúltero, fornicário, ladrão, enganador, mentiroso, filho do Satanás, e hoje você é filho de Deus, porque você se humilhou, porque você desceu. Irmão, posição não quer dizer nada. Não, mas eu sou o pastor presidente. E daí? Eu sou o pastor presidente. Só porque eu sou o pastor presidente, agora eu vou pisar em vocês? Eu vou pisar... Não tem isso. Irmão, o crente tem que se humilhar para Deus ter misericórdia. Então, a primeira condição de Deus para a igreja, para que aconteça o avivamento, é Ele olhar para você e ver um coração humilde. É a humilhação. Se você entendeu, dá glória a Jesus. Qual é a outra condição? Arrependimento. Aí você podia falar assim, pastor, não era arrependimento primeiro e depois humilhação? Não. O cara só se arrepende quando ele se humilha. Se ele não se humilhar, ele não se arrepende nunca. Você está entendendo isso? Como é que você fala que você se arrependeu se você não se humilha? Se você não entende que você é dependente de Deus, você não vai se arrepender nunca. Você tem que primeiro se humilhar. Não, eu sou pobre, miserável, pecador. Agora sim, agora eu me arrependi. Então veja só. Jesus, no capítulo 15, e versículo 7 de Lucas, fala assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Arrependimento, no original, deve ser traduzido como o quê? Primeira coisa, considerar a mente. Uma mudança de comportamento na mente. Isto é arrependimento. Tem muita gente que fala, não me arrependi, mas o comportamento é igualzinho ao comportamento do mundo. Não mudou. Não existe mudança de comportamento. O arrependimento é a condição necessária para quê? Para produzir um relacionamento com Deus. Sem se arrepender dos seus pecados, das suas misérias, não tem papo com Deus. Não existe isto. Não existe. Tá? Lá em Atos capítulo 2, versículo 28, qual foi a mensagem de Pedro? Vocês lembram? Olha o que ele fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então o arrependimento, primeiro, é considerar a nossa mente, mudança de comportamento. Depois, arrepender-se do pecado.
Pastor, mas o senhor está falando com a igreja já, ela já aceitou Jesus, já desceu as águas. Que conversa que é essa, se arrepender do pecado? Irmão, a gente peca todo dia e toda hora. O grande problema hoje é que a mente ficou tão cauterizada que você fala palavrão, você fala da vida dos outros, você cobiça o que não é teu, e você acha que isso é uma coisa, está tudo certo. Eu faço isso todo dia. Entendeu? Avivamento? Não tem. Você pode brincar de avivamento, né? Você pode dar uns remifly, né? uns mantos de mistério. O irmão lá avivado, que é avivado nada, um linguarudo. Eu achei tão engraçado. Natanael não está aqui, ele justificou a ausência dele. Ele falou que, meu irmão falou assim, irmão, eu sou linguaruda e fofoqueira. Falou para ele e para a esposa dele. Eu sou linguaruda e fofoqueira. Eu quero ver se Jesus tem misericórdia. Não teve, não, foi embora daqui. Não deu para ficar aqui. Linguaruda e fofoqueira? Olha que coisa. Então tem muita gente dentro da igreja que de verdade falou que, não, você talvez no dia do batismo, você fez aquela confissão bonitinha, mas de lá para cá, só o sangue de Jesus, avivamento, sem se arrepender dos seus pecados. Eu preciso dizer, Senhor, olha, hoje eu errei. Eu olhei para onde eu não devia, eu falei o que não devia. Senhor, tenha misericórdia. Você tem que chorar e dizer, Senhor, misericórdia, misericórdia da minha vida. Se você fizer assim, pode ter certeza, Deus vai ter misericórdia de você. Você precisa orar e dizer, Senhor, misericórdia da minha vida, Senhor. Mas o que é mais o arrependimento? Além de mudança de comportamento, se arrepender do pecado. Que mais? Isso aqui é importante. Arrepender-se da frieza espiritual. Qual o grande problema da igreja do século 21? Frieza espiritual. A igreja está esfriando dia após dia. Na oração aqui, um dia o pastor que dirigiu, ele deu uma dura na igreja. Pastor Eli. Deu uma dura na igreja. Eu achei que foi bom, porque depois eu assinei embaixo. Por quê? Os irmãos dobram o joelho, fica igual... Eu nunca fui católico. Mas eu já entrei numa igreja católica. E lá o povo fica assim... Você não escuta nada. Não busca. O pastor deu uma dura na igreja. Falei, irmão, vamos orar, irmão. Aí tá bom. Aí a irmã Maria, domingo à noite, ela estava no púlpito. Pastor, eu quero uma palavra. Falei, irmã Maria, você já falou muito. Não, quero uma palavra. Mas desceu o rei nós. Não vou nem falar que irmã Maria que é. Tá? Não vou nem falar que é a mãe do Dinda. Mas desceu o pau em nós, irmão. E falou com a autoridade de Deus. Irmão, quando for orar é para buscar, é para clamar, é para pedir. Porque a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Agora, se você não pedir, irmão, tem que pedir. Tem que clamar. Tem que dizer, Senhor, eu quero. E Deus vai te dar. Nós vivemos uma frieza espiritual. Se ajoelha, irmão, e parece que nós estamos rezando. Mas não está buscando. Não, o irmão do lado não pode escutar minha oração. Não pode escutar o quê? Ué, primeira coisa numa oração, quando eu dobro o meu joelho, primeira coisa, eu falo, Senhor, perdoa meus pecados. Primeira coisa, Senhor, perdoa meus pecados. E falo mesmo. Seja pecado porque eu olhei o que não devia, porque eu falei o que não devia, por atos, por ações, eu falo mesmo, não tenho medo. Porque eu sou um pecador. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E eu peço, eu falo, eu grito, porque eu creio. E primeira coisa, eu sou pentecostal. Mas pastor, Deus não escuta, irmãzinha? Lógico que escuta. Lógico que escuta. Deus escuta, irmão. Ai. Mas nós somos pentecostais. Nós somos diferentes. Não, o povo barulhento, nós somos o povo barulhento. Povo barulhento. Nós somos o povo barulhento, nós somos o povo do glória a Jesus, aleluia. Eu conversando um dia com o Hernandes, ele falou assim, pastor Ismael, vou falar uma coisa para você, como eu gosto de pregar a igreja Assembleia de Deus. Falei, por que, Hernandes? Porque o povo da glória a Jesus, né? E quase que eu falei, a sua não dá? Eu ia perguntar, que eu sei que não dá, né?
Mas quase que eu perguntei. Por quê? A gente vive, a gente come, a gente glorifica a Deus. O que está acontecendo? Irmão, arrependimento é você largar essa frieza espiritual e falar: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, me enche do teu Espírito. Me enche, Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero profetizar. Eu quero falar línguas estranhas. Senhor, eu quero falar em mistério com Deus. Irmão, busque, tire essa frieza, esse gelo. Sai da geladeira e entra no fogo espiritual no nome de Jesus. Frieza espiritual, a igreja está vivendo isso. A gente está muito doutor demais. Nós estamos muito, sabe assim, muito S, muito R. Nós estamos preocupados. Nós queremos falar bonito. Irmão, Deus quer te usar do jeito que você é, falando nós vai, nós fica, nós fumo. Mas se você for um homem, uma mulher espiritual e que queira de verdade o avivamento da tua vida, Deus vai te usar, falando nós vai, nós fui, nós fomos. Deus quer te usar, abre a tua boca e Deus vai te avivar no nome de Jesus. Esta é a condição da Bíblia para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu vi um testemunho ontem aqui. Vou falar porque a pessoa não está aqui. Dizendo assim: olha, eu sempre fui muito medrosa para falar. Por quê? Simples. Porque é uma pessoa que veio de um determinado lugar, tem dificuldade mesmo. Mas depois que eu comecei a participar do pequeno grupo com o Natanael, agora eu estou falando. Agora eu estou me expressando. Já peguei o microfone e já falei lá no culto. Ô glória! Irmãos, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que os tímidos não entrarão, pastor Eli. Tímido. Eu sou tímido, irmão. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia. Você está fora. Tira essa timidez e abre a tua boca. E fala: Senhor, eu quero esse fogo na minha vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero falar línguas estranhas. Senhor, não importa não se eu vou perturbar o vizinho. Problema do meu vizinho aqui do banco. Ele que queima, o Senhor queima ele também. E ora para Jesus queimar ele. Queima ele, Jesus. É assim que nós vamos fazer. O verdadeiro avivamento fala do quê? De se arrepender da frieza espiritual. Olha só, é Bíblia, hein, irmão? Eu prego Bíblia aqui, hein? Eu não estou inventando, não. 3,16 de Apocalipse. Assim, porque você é morno e nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe quem está falando isso aqui? Jesus falando. Você nem é frio, nem é quente, você não é nada. Então, você está indo fora. Então, o crente precisa ser cheio do Espírito Santo para que o avivamento aconteça na sua vida. Quando nós falamos de arrependimento, é se arrepender de nós não estarmos fazendo a vontade de Deus. Porque o avivamento só acontece quando eu faço a vontade de Deus, irmão. Se eu quiser desobedecer, que avivamento? Avivamento de mentira. Você tem aquele avivamento para impressionar o teu líder, o teu pastor, para impressionar onde você foi pregar. Você dá uns remifly lá e o cara avivado nada. Irmãos, eu fui pregar numa igreja, eu vou falar, Jaboticabal. Aí o primeiro dia que eu fui pregar lá, aí comecei a pregar, aí o cara do teclado, eu falei: irmão, para com isso aí, em nome de Jesus. Não dá para mim isso não. Avivamento, porque o cara vai, quando você lê o cara, que isso? Que avivamento é esse?
Avivamento do teclado? Estou fora, irmão. Depois que esse menino começou a fazer isso, todo mundo quer fazer. Qual é o nome dele? O deputado? Ih, o Marcos Feliciano, tem um cara que anda com ele que só faz isso. Já viu? É o tocador dele. Então ele fala uma palavra de efeito, o cara... Avivamento é Bíblia. É a palavra de Deus. A palavra é que aviva o crente. Não é teclado, não é guitarra, não é bateria. O que aviva é a palavra de Deus. Quando você usa a palavra, você vai avivar os teus crentes. Quando você usa a palavra, você vai ver a alma se convertendo. Não é instrumento, não é gesto. O que aviva a igreja é uma vida de oração, de consagração, uma vida de Bíblia. É você ler Bíblia e Deus vai te usar de forma tremenda. Fazer a vontade do Senhor. Jeremias 48, está escrito assim: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Olha só, muito forte, né? Maldito. Irmão, o que eu preciso todos os dias é pedir ajuda do Espírito Santo. Sabe o que nós pegamos? Irmão, vou falar aqui, eu vou falar baixinho, para a gente, ninguém escutar lá fora. Mas nós pegamos o Espírito Santo, colocamos ele assim de lado, entendeu? Deixamos ele lá. Senta aí, você fica aí. Às vezes lá no cantinho, no último banco. E a gente não está mal usando o Espírito Santo. Espírito Santo, fica aí, porque eu estou numa igreja, estou numa cidade que aqui só tem faculdade, só tem doutor aqui. Então, deixa o Espírito Santo para lá, eu vou falar com meus R, com os meus S's. Você está perdido, irmão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vi uma história de um pastor que nós tínhamos, não sei se a pastora vai lembrar dele. Ele era um senhor, não pode mais falar negão, né? Agora tem que falar senhor de cor, né? Ele era grandão, alto, magro. Ele tinha até um irmão gêmeo, onde ele até fez uma brincadeira. Eu esqueci o nome dele, Elaine. Como é que era o nome dele? Wilson, pastor Wilson. Lembrou dele, né? Cadê Elaine? Minha mulher não está aqui? Está aí, mulher? Não está mais? Ah, está ali. Lembra do irmão Wilson? Ele contou uma coisa interessante. Essas coisas, olha, faz anos isso. Eu não era, eu acho que eu nem namorava pastor ainda. Eu era garotão. E ele era muito avivado, um homem de Deus. E ele contou uma história assim, que uma irmã, muito humilde, ela tinha um médico. E se tratava com esse médico. E o médico falou assim: olha, dona menina, o seu problema agora não tem mais cura, a senhora vai ter que conviver com essa enfermidade aí, até a senhora morrer, né? E ela falou assim: mas eu só tenho 72 anos, eu não quero morrer eu não quero morrer logo, eu tenho que pregar o evangelho. Ele falou: deixa esse negócio de evangelho para lá, vai cuidar da tua saúde. Ela disse assim para ele: doutor, vou fazer o seguinte, eu vou falar com o meu pastor esse fim de semana, para Jesus me curar, porque eu quero viver muitos anos, eu não quero morrer não. O senhor está dizendo que eu vou morrer com essa enfermidade? Eu falei: a senhora vai morrer mesmo. Vai lá, pede para o teu pastor lá. Irmão, passou 15 dias, essa mulher volta lá. Voltou lá e falou: doutor, eu queria te pedir um favor. Ô, dona menina, o que aconteceu? Sabe aqueles exames que o senhor fez? O senhor pode repetir eles, pedir para repetir? Não posso. Ela tinha convênio, médico. Mas por quê? Porque Jesus me curou. Jesus te curou? Deu aquela risadinha, né? E eu lembro muito bem que ela fez exame. Quando ela voltou, estava completamente curada. Aí o médico foi muito sincero. Quando ele chama a secretária dele, ele falou assim: olha, essa mulher fala tudo errado. Essa mulher confunde S com Z, Z com S. E ela começou a falar comigo, eu tive vontade de dar risada, de tanto erro de português que ela tinha.
Mas Jesus não curou essa mulher? A mulher está curada. Ela viveu 94 anos. 94 anos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Faz a vontade do Senhor. Quando você faz a vontade do Senhor, pode ter certeza, avivamento vem quando eu busco a santificação, porque o texto é claro, sem santificação ninguém verá Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 15, 16, diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pastor, o senhor está doido? Quem é que é santo, pastor? Pelo amor de Deus. Até aqueles camaradas que o Papa caloniza lá, aquilo tudo mentira, que ninguém é santo. Irmão, quem te falou que não é santo? Todo dia você tem que buscar a santificação. Todo dia você tem que ser santo um pouquinho mais. A santificação, ela é o elemento fundamental para quê? Para atrair a presença de Deus, irmão. Quando você se arrepende, quando você se humilha, quando você desce, quando você larga para lá a frieza espiritual, você está se santificando todo dia e toda hora. Você precisa acreditar nisto. Sem santificação ninguém verá Deus, não é o pastor que está falando, é a Bíblia. Então se esforce para ter uma vida o quê? Santificada. Deixa eu fechar dizendo para você. Qual que é outra condição que Deus fala com Salomão? Se humilhar, orar e me buscar. Como é que é? Se humilhar, orar e me buscar. Deus tem me incomodado muito. E eu não tenho vergonha de dizer aos senhores. Eu não tenho vergonha de dizer que Deus está me incomodando, que Deus está usando pessoas para falar comigo. Quando é de Deus, eu escuto. E eu estou escutando a voz de Deus. Então, vou dizer uma coisa aos senhores. Nós vamos incentivar oração, jejum no nosso campo de trabalho. Nós precisamos voltar a esta prática, irmão. Essa coisa de jejum deixou para... Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você vê uma picanha na frente, para você falar que você vai jejuar, é só o sangue. Você fala, mas tem picanha. A irmã Maria falou que vai fazer uma rabada para mim comer. Falou que a rabada dela é a melhor rabada de São Carlos. O dia que ela for me convidar, eu já vou dizer, irmã, a senhora avisa com antecedência, porque nesse dia eu não posso estar em jejum. Está tudo certo. Mas se ela me falar e eu estiver em jejum, a rabada vai ficar para outro dia, porque eu vou ficar em jejum. A senhora avisa, irmã Maria, com uma semana de antecedência. Irmão, nós deixamos de jejuar. Não aguento, pastor. Se eu fizer jejum, eu desmaio. Quem falou para você? Você desmaia. Quem foi que disse para você que você vai desmaiar se você jejuar? Irmão, o que está faltando para nós, o que está acontecendo é que nós estamos muito incrédulos. Jesus disse que tem casta de demônio que é só com jejum e oração. Ai de Jesus se ele não tivesse jejuado 40 dias e 40 noites. Porque quem se apresentou para ele foi o próprio Satanás. E fez umas propostas indecentes para ele. E ele repreendeu o demônio como? Pela palavra de Deus. Depois que ele fez o serviço, os anjos vieram e serviram a ele, porque ele também tinha fome como eu e você. Não pense, irmãos, que Jesus não tinha fome, que não tinha sono, que não tinha frio. Jesus se despojou da sua glória. Tudo que você sente, Jesus sentia também. Agora, espera um pouco. Nós deixamos de orar, deixamos de jejuar. Nós não estamos mais exercitando a nossa fé. Eu falei aqui no dia da oração. Existe a fé, que é a fé salvadora, pelo ouvir e ouvir a palavra. Pela fé nós alcançamos a graça. Mas a outra fé é a fé sobrenatural. É aquela fé que você tem certeza que Deus vai te usar para determinada coisa. Nós perdemos isso, irmão.
Nós não estamos mais exercitando essa fé. Não, eu sou crente, eu sou salvo. Mas e a fé sobrenatural que está incluída dentro dos dons do Espírito Santo? A fé sobrenatural é uma fé que está lá dentro dos 9 dons. E a gente não está nem aí mais com essa fé. Não acontece mais nada. A gente faz agora, eu vou fazer a campanha das coisas impossíveis. Que nome bacana, né? O que aconteceu? Nas 7 quintas-feiras de semana? Nada. Agora nós vamos fazer a campanha das derrubar as muralhas. Aí a gente prega, né? Que Josué derrubou a muralha, que fulano passou o mar. E o que aconteceu? Nada. Está entendendo? A gente está fazendo muita campanha, mas não acontece nada. Até o bispo Samuel Ferreira está falando isso nas reuniões. Até ele está falando. A gente fica fazendo essas campanhas, não acontece, está lá buscar o Espírito Santo e orar. Quem estava na reunião comigo lá viu ele falar isso. Não foi isso, pastor Enéas? O pastor Enéas estava lá comigo, ele viu. Você estava lá comigo? Você não estava lá comigo nessa? Ele desceu a lenha. Esse negócio de campanha. E o que acontece com a campanha? A gente sabe fazer a campanha política. Isso os crentes estão uma beleza para fazer. Né? Campanha política não é mesmo. Mas eu quero saber, as minhas campanhas vai ser joelho no chão. Essa vai ser a campanha. Vamos orar, buscar a Deus, para acontecer milagre no nosso meio, no nome do Senhor. Olha só o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 11. Tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta e se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E a Bíblia afirma, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Segundo a vontade de Deus, não queira se aparecer não, tá? Segundo a vontade do Senhor. Irmãos, quer avivamento? Eu quero. Então vamos lá. Para avivamento, eu preciso de humilhação, de arrependimento, de santificação, de oração, de jejum, de fé, exercitar nossa fé. Eu preciso mais do que isso, buscar a Deus. Olha só o que ele diz, tá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o nome de Deus. Buscar a Deus. Tá? Eu falava aqui por irmão Cláudio, estava conversando com o irmão Cláudio esses dias. O irmão Cláudio se converteu numa grande igreja, foi uma igreja, uma potência no passado, potência. Maravilha de Jesus, né, irmão? Eu conheci. Eu ia nas campanhas de cura divina que o irmão Leonel Silva fazia. Alguém conhecia o irmão Leonel Silva aqui? Conheceu. Nós lá de São Paulo conhecemos bem a fama dele, né? Conheci muita fama dele. Eu fui, vi coisas assim, vi paralítico andar. Cadê a maravilha de Jesus? Cadê ela? Acabou. Não tem mais. Não tem não, porque o irmão morreu. Jesus tomou. E a igreja está afundada nele. Só ele que buscava, só ele que Deus usava. Acabou a igreja, não tem mais igreja. Eu fui lá esses dias, que eu queria comprar a igreja que lá do Planalto, é de um irmão que comprou da Maravilha de Jesus, mas está tão enrolado o negócio que nem comprado é para comprar. Por quê? Uma igreja firmada em homem. Igreja firmada em homem, ela não vai subsistir. A igreja precisa estar firmada na pessoa de Jesus. Quando você buscar, busque no nome de Jesus. Toda oração você faz e fala no nome de Jesus. No nome de Jesus. O dono da igreja é Jesus. Se você quer avivamento, é com Jesus. Não vou trazer o irmão que ele faz um relevaço na igreja. Vai fazer? Ele pode fazer. Ele foi embora, acabou. Irmão, avivamento não é para acontecer de vez em quando. Avivamento tem que ser todo dia, toda hora. Nossa, pastor, Deus usou lá o vaso lá. Legal. E depois continuou? Não, parou. Que avivamento doido é esse?
Vê lá. Qual foi o primeiro grande avivamento do Novo Testamento? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é isso mesmo. Parou. 12 homens botaram fogo no mundo, irmão. Botaram fogo no mundo. Um dia Paulo chega para os irmãos, vocês já conheceram o Evangelho? Foram batizados, que batismo? Batismo de João, é mesmo? E o outro? Não, receba o Espírito Santo. Começaram a falar língua estranha. Não foi assim? Se o Senhor não tivesse tomado aquela igreja com seu Espírito, não tinha acontecido o que aconteceu, irmãos. Eu preciso entender que a igreja de Jesus, e ele foi muito claro com você e comigo, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Não falou isso? Então ele está aqui, Deus está aqui. Como? Está aqui, pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui. O papel do Espírito Santo é conduzir a igreja, é alertar a igreja, até gemer com gemido inexprimíveis, quando a gente não saber o que falar. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Esse Espírito Santo não pode sentar na última cadeira. Esse Espírito Santo não pode ser colocado lá fora. Esse Espírito Santo tem que viver no meio da igreja. No meio da igreja. Eu preciso da atuação do Espírito Santo na minha vida. Esses obreiros, da mesma forma, nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Quer avivamento? Quero. Seja cheio do Espírito Santo. Romanos 11:36 diz: pois dele e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Baixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai, eu quero...